Por que para você o cristianismo faz mais sentido do que o hinduísmo? Essa foi uma das perguntas que um de vocês deixou para mim e eu achei que merecia um vídeo, ainda que pequeno, voltado para tentar responder essa pergunta. Porque não foi uma escolha no sentido que a gente entende escolha, de você examinar uma série de coisas, uma série de religiões, uma série de visões de mundo, de propostas, de ideologias e escolher aquela que me pareceu mais adequada. Colocado de uma maneira assim bem simples, ainda que pareça uma frase feita, não é que você escolha, é que você é escolhida. E não porque eu tenho alguma coisa especial, tá? Porque Deus tem os seus planos, Ele tem planos para todos nós, eu creio. E então eu não escolhi. Eu fui escolhida no sentido de que eu fui convencida. Uma ocasião em que eu estava, não sei exatamente em que momento, mas que eu estava tendo contato com a Escritura, ouvindo pregações, ouvindo sermões, ouvindo hinos, e de alguma forma aquilo chegou ao meu íntimo e me transformou. Porque quem me fez essa pergunta, se for perguntar a uma pessoa cristã que leva a sua fé a sério, eu não estou dizendo que ela tenha que ser uma pessoa assim altamente especialista nas escrituras, né? E que ela tenha que ter não sei quantos anos de igreja, que ela tenha que ter uma posição, né? Uma função específica, um status dentro da igreja. Não é isso que eu estou falando, não. Mas de uma pessoa, se você for perguntar a uma pessoa cristã que leva realmente a sua fé a sério, ela muito provavelmente vai te dizer, como eu estou te dizendo, talvez com outras palavras. Algo falou o seu coração. Algo que você ouviu ou que você leu, né? E que o Espírito Santo falou o seu coração e te transformou. Não é uma coisa que você escolhe. É uma coisa que é feita em você. E isso realmente é uma coisa espiritual. A gente pode até apresentar depois que se converte, depois que nasce de novo, como a gente diz biblicamente falando, você nascer de novo. Essa seria realmente a conversão biblicamente falando. A gente pode até enumerar uma série de coisas que a gente acha, que a gente vê à medida que você se aprofunda, que você caminha mais tempo na fé, que você vê assim de vantagens no cristianismo. Mas isso não é uma coisa que transforma a gente antes. A gente não escolheu. Eu não fui examinando o budismo, examinando o islamismo, examinando o hinduísmo, né, o xamanismo, e seja qual for, né, a outra religião ou filosofia. E aí eu achei o cristianismo mais legal. Não foi isso. Foi simplesmente você ser exposta, ouvir e aquilo falar no seu coração, e à medida que você vai caminhando, você começa realmente a ver que o cristianismo faz sentido. Ele faz sentido, como Jesus disse, que se alguém quisesse fazer a vontade de Deus, ia saber se aquilo que ele, Jesus, estava falando vinha do alto ou se ele falava dele mesmo, né? E realmente, à medida que você quer fazer a vontade de Deus, você vai descobrindo que faz sentido. Mas você não descobre antes, e aí escolhe, porque para você fez sentido. Você primeiro tem essa experiência, que é uma coisa que Deus faz, que o Espírito Santo faz, não é você, não é a gente que faz, não é você que quer uma experiência, não é você que está escolhendo, mas o Espírito Santo convence você. Como Jesus disse, que o Espírito Santo desceria, seria o outro consolador depois que ele partisse, e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que fala no seu coração. Ou porque você ouviu um hino, ou porque você começou a ler mais a Escritura, ou porque você ouviu alguma pregação em que aquela pessoa que estava pregando de fato foi usada pelo Espírito Santo para falar com você, ao seu espírito, não à sua mente, não à sua razão. Depois que você se converte, aí você começa a examinar as coisas e pode dizer, até apresentando argumentos racionais até certo ponto, porque há vantagens na fé cristã, né, em relação a outras, né, a outras crenças. Mas isso é uma coisa depois, quando realmente você teve como que os seus olhos abertos. A Escritura fala de cegueira espiritual, né,
fala de como os nossos olhos são abertos, né? E aí nos resplandece a luz do Evangelho. Tudo isso que eu estou falando, você, quem fez a pergunta ou outra pessoa que tiver curiosidade, se for para a Escritura, especialmente para o Novo Testamento, vai encontrar isso. Seja nos Evangelhos ou, de repente, nas cartas do apóstolo Paulo. Então, o principal para responder essa pergunta é: não é uma coisa que eu escolhi, não é uma coisa que eu fiz. É uma coisa que Deus toca você, transforma você, escolhe você, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E eu não estou dizendo isso achando que Ele tem um propósito específico, especial só para mim. Ele tem um propósito, eu creio, com todas as pessoas, tem planos para as pessoas. Então, Ele faz. E essa é uma obra espiritual. Depois, quando essa obra espiritual é feita, você começa a enxergar coisas com a sua razão, né, com o seu bom senso, que te permite até dizer: não, eu acho que o cristianismo tem isso e aquilo superior, por isso ou por aquilo. Mas não é a razão, porque você começa, ou porque você escolhe, porque você não escolhe, você é escolhido.